Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 36 e hoje nós vamos aprender como criar uma diretiva de estrutura customizada. Nós vamos criar uma diretiva chamada ng-else para a gente poder aprender como é que a gente cria esse tipo de diretiva. Com o terminal já apontando para o diretório do projeto, vou usar novamente, como sempre, o Angular CLI para criar essa nova diretiva. Para criar uma diretiva de estrutura, ou seja, uma diretiva que vai modificar o DOM, a estrutura do DOM, são os mesmos passos de criar uma diretiva de propriedade, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, ng, G para criar, D de diretiva, e aqui o nome da nossa diretiva. Eu vou criar uma diretiva chamada ng-else, já que lá na aula da diretiva ng-if nós aprendemos que essa diretiva não existe no Angular, então nós vamos criar. E eu vou criar também essa diretiva dentro do diretório shared, que tem todo o código compartilhado no caso de diretivas e pipes. Criou, lembrando também, como sempre, o Angular CLI, ele já faz o import e já declara a diretiva na parte das declarations do módulo. Assim a gente pode utilizar essa diretiva em outro componente também. Eu vou utilizar o componente diretivas customizadas. Eu vou pegar o que nós fizemos aqui na aula da diretiva ng-if. Vou pegar só esse mostrar cursos com o botão. Vou copiar o template, que é só para a gente ter uma base, que é a variável mostrar cursos. Vou colocar aqui no componente das diretivas customizadas também. E vou copiar também o método, que é o que muda o valor da variável mostrar cursos no clique do botão, conforme nós temos aqui no template. Então, deixa eu até melhorar aqui um pouco para ficar melhor a nossa visualização. Se a gente executar aqui agora o ng-serve, no browser nós temos essa div, se a gente clica, mostra outra informação aqui. Só que, por enquanto, nós estamos utilizando o ng-if, nós estamos negando a expressão para poder utilizar esse ng-if. A gente quer utilizar aqui a diretiva ng-else que a gente acabou de criar. Então aqui eu vou pegar e mudar aqui para ng-else e nós vamos começar a codificar. Como é que a gente cria uma diretiva de estrutura? Se a gente olhar aqui, o ng-if e até mesmo aqui no template que nós vimos a forma desestruturada, ou seja, não utilizando o asterisco, mas sim utilizando o template, nós temos aqui que o ng-if é uma input property, ou seja, aqui nós temos uma variável e nós temos um colchetes, isso indica um property binding. Só que o template, esse conceito de template vem do Web Components. Então nem sei se eu falei isso lá na aula sobre a aula do asterisco do template, mas essa tag template é um conceito vem do conceito de Web Components, para quem quiser depois se aprofundar um pouco nisso mais. O ng-if não é um atributo dessa tag template do Web Components. Isso é claro que foi criado pelo time do Angular 2 e aqui claramente nós vemos que isso é um input property. Então, para a gente criar aqui a nossa diretiva ng-else, nós também vamos utilizar aqui o input property. Então, nós temos aqui o input, só que a gente não quer utilizar nenhum outro nome. Vocês estão vendo que na diretiva ng-if é o próprio ng-if. Como nós estamos utilizando o ng-else, nós vamos utilizar o mesmo nome aqui. É o mesmo caso da diretiva de highlight que nós vimos que nós podemos utilizar o seletor da diretiva com o mesmo nome de uma input property. Então nós temos aqui o ng-else. Só que esse ng-else não é apenas um atributo. Se a gente voltar novamente aqui no ng-if, a gente vai ver que ele recebe uma expressão. Aqui pode ser um mostrar cursos, mas também pode ser uma expressão, e essa expressão é do tipo booleana. Então, para isso, nós vamos receber aqui uma expressão ou uma condição. Vou botar aqui uma condição, fica melhor, que é do tipo boolean. Isso aqui vai ser um método e nós queremos escutar esse input
toda vez que ele for setado, que ele for modificado. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o conceito de um método setter do TypeScript. Então, toda vez que o ng-else modificar, nós temos aqui, esse método é chamado e modifica o valor do template. Agora, como é que nós vamos fazer isso daqui? Se a condição for verdadeira, nós executamos uma determinada lógica. Só que com o else nós queremos negar, então a condição precisa ser negada para a gente ter esse mesmo comportamento que nós temos aqui. Então eu vou negar a condição e eu quero renderizar o template, qualquer coisa que for passada aqui dentro, né? Cadê? Eu quero renderizar, por exemplo, essa div, nesse caso, caso não seja verdadeira. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, nós utilizamos mais duas classes também do pacote do Angular Core. A primeira é o template ref, que vai fazer referência ao template, e a segunda classe é o viewContainerRef, que vai fazer referência ao container da view. Ou seja, o primeiro faz referência ao próprio template, que é esse cara aqui, e o segundo vai fazer referência ao conteúdo que nós queremos renderizar, que nesse caso vai ser a div. Nós também temos que utilizar a injeção de dependência, então eu vou colocar aqui um private template ref, que é do tipo template ref, e eu vou utilizar também o viewContainerRef, que é do tipo viewContainerRef. Ou seja, uma referência ao viewContainer. Aqui vocês podem ver que o construtor ele está pedindo um tipo de argumento. Como essa diretiva vai poder ser utilizada em qualquer tag, então eu vou colocar aqui um N, porque o TypeScript está pedindo isso. Com a injeção de dependência pronta, nós podemos utilizar. Como é que então nós vamos renderizar o nosso conteúdo dentro do template do ng-else, com a diretiva ng-else? Então nós vamos chamar o viewContainerRef, e aqui existe um método chamado createEmbeddedView, ou seja, ele vai renderizar essa view embutida no nosso template, que é exatamente o this.templateRef que nós temos aqui também. Pronto. Então, é assim que nós renderizamos um template numa diretiva estrutural. Mas, caso essa diretiva, a condição seja verdadeira, a gente não quer renderizar mais. Então, nós precisamos pegar o viewContainer e chamar o método clear para poder limpar. E quando ele faz isso, ele acaba destruindo o elemento. Então, nós temos a diretiva ng-else criada. Voltando aqui para a nossa diretiva customizada, como é que a gente faz? Por ser uma diretiva de estrutura, nós temos aqui o ng-else. Da mesma forma que nós temos o ng-if, nós também queremos utilizar esse asterisco aqui. E nós podemos fazer isso sim. O Angular 2 ele é inteligente o suficiente para saber todo aquele conceito do asterisco e fazer aquela abstração do template do Web Component para a gente. Aqui então, como é o ng-if mostrar cursos, eu vou utilizar a mesma expressão no ng-else para a gente poder não modificar nada. Quem vai verificar se essa expressão é verdadeira ou falsa, ou seja, a negação dessa expressão, é aqui dentro da minha diretiva. Vou voltar aqui para o browser, então o mostrar cursos está falso, funciona perfeitamente. E ainda sobre a questão do asterisco e do template, nós tivemos uma aula para falar sobre isso. Se a gente quiser, a gente pode sim utilizar aquele conceito do template, tá? Então nós temos aqui o template vai ter uma div e dentro dessa div eu vou botar o meu conteúdo. E aqui no template eu posso colocar o ng-else, só que aqui, como é tipo um input property, eu preciso passar entre colchetes, e aqui eu coloco a variável que está associada a esse input property, ou a expressão, nesse caso é mostrar cursos.
e vai funcionar exatamente da mesma maneira, só que aqui nós estamos desestruturando e utilizando a diretiva na sua forma original. É isso que vai acontecer por trás dos panos. Então aqui, da mesma forma, continua funcionando. Agora, uma coisa muito curiosa e é uma dica que eu dou para vocês, eu já dei essa dica antes aqui no curso. Eu tô aqui na página da diretiva NGIF. Se a gente for vir aqui, tem o link lá para o GitHub, para o repositório do código-fonte do Angular. Então, se a gente vir aqui, vocês podem ver que é um código muito semelhante ao que nós acabamos de fazer. Aqui tem uma variável extra, mas o resto é basicamente a mesma coisa. Eles ainda colocaram essa variável hasView, que é uma espécie de cache para não precisar construir ou desconstruir sempre o template, mesmo que o valor não mude. Então, se o valor mudar e continuar true, então nós temos aqui o cache, ou seja, só se a condição for verdadeira e antes a condição era falsa, é que nós criamos a view. Então poderia ser uma melhoria que nós poderíamos fazer ainda na nossa diretiva. Mas de resto vocês podem ver ainda que é muito semelhante. Então fica aí uma dica também, caso vocês queiram começar a fazer código que é um pouquinho mais complexo, como esse, né, um pouquinho mais avançado, então dá uma lida também na documentação e no código-fonte do Angular 2, porque tá cheio de código legal lá pra gente poder estudar. Bom, por hoje é só. Com essa aula nós fechamos o módulo de diretivas. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!